vamos recordar aqui ao que nós estamos estudando. Nós estamos estudando as chamadas doutrinas da graça, né? Elas foram expostas, digamos assim, de uma forma mais explícita a partir do início do século XVII. Essas chamadas doutrinas da graça sempre foram doutrinas comuns a toda uma primeira geração de protestantes durante os primeiros 100 anos, né, do chamado protestantismo, desde o início do século XVI até o início do século XVII, não houve controvérsias com respeito a essas questões que nós estamos tratando aqui. Então, no início do século XVII, um grupo de seguidores de um pastor reformado chamado Jacobus Arminius, na Holanda, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito capaz, professor universitário, pastor em Amsterdã, teve uma vida muito sofrida, né? A Holanda naquela época estava em guerra contra a Espanha. Os pais dele morreram, a família dele toda foi exterminada pelos espanhóis. Ele foi criado órfão por um eminente pastor holandês. Ele mesmo se tornou pastor, mas na universidade ele começou a questionar algumas doutrinas. E na época da vida dele, esse questionamento ficou restrito basicamente aos alunos da universidade. Após a morte dele, esses alunos se tornaram pastores também e começaram a propagar essas doutrinas, esses questionamentos. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a gente aprende na história que as coisas começam lá no alto, né, nas universidades, nos seminários, e depois vão passando para o povo. Todas essas doutrinas controversas sempre começam assim, né? E esses pastores, né, eles passaram a ser chamados de arminianos por causa do nome Jacobus Arminius, né? Então, o arminianismo é a doutrina que começou com esse pastor Jacobus Arminius. E em que consiste, basicamente, o arminianismo? Quais foram as contestações de Jacobus Arminius? Fazendo sempre, mais uma vez, uma recordação, né? Ele começou a questionar, em primeiro lugar, uma doutrina comum em Lutero, em Calvino, em Zwinglio, como eu disse, em todos aqueles primeiros reformadores, uma doutrina que fez com que Erasmo de Roterdã, que foi um grande humanista, né, um homem muito inteligente e capaz também, que no início simpatizou com a reforma, ele rompeu com a reforma protestante por causa dessa doutrina em particular, que é a chamada doutrina da eleição ou a doutrina da predestinação. Então ele dizia, uma vez disse a Lutero, essa doutrina faz com que Deus seja um Deus mau, então deixe Deus ser bom, Lutero. E Lutero escreveu um livro chamado Da Escravidão da Vontade, onde lá nas tantas ele responde a Erasmo de Roterdã, dizendo: Erasmo, deixe Deus ser Deus, né? E o que é essa doutrina da eleição? É a primeira é a segunda, na realidade, na ordem que foi apresentada, né? E diz que, na realidade, na questão da salvação, é Deus que tem a última palavra e não o homem. É Deus que vai nos escolher e não o homem que vai escolher a Deus. E por que isso? Por causa da primeira doutrina, né? É a doutrina da total depravação humana. Então, Erasmo de Roterdã, assim, de uma forma muito simples, ele dizia que o homem, quando Adão caiu, essa queda de Adão, ela não foi uma queda total, né? Resta bem no homem, resta luz no homem. Então, o homem é uma mistura de luz e sombras, de bem e mal. Então, o homem tem, per si, a capacidade de crer e de escolher a Deus. O homem, per si, tem a capacidade de ver a beleza do Evangelho, né? E de se submeter a Deus. E nisso ele não precisa de Deus, ele está lá no seu coração. Então, um dos grandes expoentes do arminianismo, divulgador e popularizador dessa doutrina arminiana,
foi Charles Finney, que foi um pastor presbiteriano que não devia ter sido ordenado, foi ordenado por causa da sua eloquência, ele era um advogado de formação, né? Mas ele não concordava com a doutrina da igreja na qual ele foi ordenado, e ele, como digamos assim, um semi-pelagiano, né? Ele dizia que o homem ele nasce como uma página em branco, e ele pende para um lado ou para o outro lado à medida em que na sua vida ele vai escrevendo, né, nessa página em branco através das suas decisões. Então, o Finney, ele foi o criador do sistema de apelos dentro da igreja. Durante 19 séculos, a igreja cresceu, viveu sem fazer apelos ao final do culto. E o Finney foi o criador desse sistema de apelos. Por quê? Porque, baseado na sua doutrina, ele dizia que aos homens que a salvação está ao seu alcance, aqui e agora, nesse momento, basta que você decida por isso. Você precisa se decidir por isso. Então, ele fazia esse sistema de apelos, né? Ele criou esse sistema de apelos que foi, digamos assim, entre aspas, aperfeiçoado pelas igrejas, né? Você tem uma iluminação adequada, você tem uma música adequada ao final do culto, um apelo emocional que dura vários minutos. Então, reparem, irmãos, que a doutrina arminiana, a partir do momento em que diz que é o homem que escolhe a Deus, os cultos dessas igrejas, eles passaram a ser elaborados pensando em, digamos assim, como atrair os homens a Cristo, como pescar os homens para o Senhor Jesus. Então, há todo um sistema psicológico por trás disso, né? Uma ambientação, uma emotividade que se cria para que o homem seja tocado nas suas emoções e as suas emoções sejam propícias para que ele levante a mão e venha à frente e faça a oração do arrependimento, etc. Eu sempre conto nas aulas de um pastor, determinado pastor, que no final começou a fazer esse apelo, no final da mensagem, né? O órgão tocando, o teclado tocando, né? Uma música mansa e suave, e ele fazendo aquele apelo, e de repente a luz apaga, acaba a luz, e né, tudo fica escuro, um burburinho na igreja, e pronto. Depois de uns minutos, a luz volta, ele retoma o apelo e ninguém vem à frente. E perguntaram para ele depois: poxa, pastor, hoje ninguém aceitou Jesus. E ele falou: a luz apagou justamente na hora, né, em que a gente estava fazendo o apelo. Então, assim, quebrou o encanto, digamos assim, quebrou o encanto. Uma vez um mineiro não no sentido de Minas Gerais, né, um mineiro que trabalha nas minas, no País de Gales, Martin Lloyd Jones, no seu primeiro ministério lá no País de Gales, é um lugar onde tem muitas minas. Um mineiro encontrou com ele na segunda-feira na rua e disse: pô, pastor Jones, ontem eu estive na sua igreja e a mensagem foi muito boa. Se o senhor tivesse feito apelo, eu teria aceitado Jesus. E o Lloyd Jones disse: não seja por isso, você pode continuar seguindo a Cristo, né? Pode voltar à igreja e continuar seguindo o Senhor Jesus. Ah, doutor Jones, isso foi ontem, hoje eu já não quero mais, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, se eu fosse arminiano, né, nos meus tempos de arminiano, eu ficaria talvez muito constrangido, dizendo assim: puxa, perdi a oportunidade de ganhar uma alma para o Senhor Jesus por não ter feito o apelo. Uma alma que talvez pudesse ser ganha para Cristo e ter ido para o céu, agora se perdeu por minha culpa, por minha negligência. E o pastor Lloyd Jones virou para ele e disse assim: se a sua decisão de seguir a Cristo não durou 24 horas, não é decisão coisa nenhuma, né? Então, aqueles que são verdadeiramente ganhos para o Evangelho, uma das características é a última das doutrinas: eles vão perseverar na vida santa, né? Eles vão perseverar. Então, os arminianos, eles começam negando a totalidade da queda. Eles amenizam, digamos assim, né, as consequências do pecado de Adão em nós, nele mesmo e em nós. Então, essa consideração de que
o homem ele tem uma mistura de bem e mal dentro de si. E assim, é muito interessante que todos nós somos naturalmente arminianos, naturalmente. Você procurar as seitas, todas as seitas são naturalmente arminianas. Se procurar aí os Testemunhos de Jeová, né, os Adventistas do Sétimo Dia, todos os Mormons, todos eles são arminianos nesse sentido. Né? Você que tem que escolher. Tem coisa boa dentro de vocês, mas também tem coisa má dentro de você. Né? E quando a gente olha para dentro de nós, provavelmente a gente pode dizer assim, eu concordo, tem coisa boa dentro de mim. Olha os óculos aqui. Eu procurando meus óculos. E a Sara pediu para o Natan pegar, vai ficar lá, coitado, doidinho. Não achei. Então, quando a gente olha, o senso comum diz que isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Mas nós não estamos interessados, quando olhamos para as doutrinas bíblicas, no que o nosso senso comum diz. Pode estar errado. Calvino disse que os nossos sentidos estão embotados pelo pecado e muitas vezes nós chegamos a conclusões erradas, né? Nós não estamos interessados no que a sociologia ou a antropologia diz do homem, mas estamos interessados no que a Bíblia diz a respeito do homem. Então, a Bíblia diz o que é a respeito da queda. Deus disse a Adão que no dia em que ele desobedecesse, ele morreria. E nós já vimos que essa palavra morte, no hebraico, tem uma raiz que significa separação. Então, Adão desobedeceu a Deus e continuou vivo. Então, Deus estava enganado? O que aconteceu? Por que ele disse que ia morrer? Adão ia morrer. Essa morte se expressa no comportamento imediato de Adão após a sua desobediência. A Bíblia diz que Deus, nessa forma poética, passeava com o homem na viração da tarde pelo Jardim do Éden. Fala de uma comunhão intensa. Nós estamos tratando de comunhão, 1 João. Essa comunhão que Deus teve com Adão antes do pecado, nós não temos hoje. Era uma comunhão perfeita. E quando Adão desobedece a Deus e Deus, mais uma vez, desce para falar com Adão, o que Adão faz? Aquele prazer que o homem antes sentia com a presença de Deus se torna agora um pânico, um incômodo, um pavor. Aquilo que a gente vê no livro do Apocalipse, quando o Cordeiro aparece, os grandes, os poderosos e também os pequenos vão dizer: montes caiam sobre nós, esconda-nos da face do Cordeiro. Então, Adão foge, Adão se esconde. Eis aí a morte. A comunhão foi quebrada. E depois a morte física. Então, nós vemos a descrição que a Bíblia faz do homem após a queda. A Bíblia chama, principalmente o Novo Testamento chama, o apóstolo Paulo, o homem natural. O apóstolo Paulo usa uma expressão, a carne. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão quase na totalidade, ele quer dizer a natureza humana decaída. Então, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, a carne milita contra o espírito. Reparem que o apóstolo Paulo não fala que a natureza humana é isenta, como dizia Charles Finney. A natureza humana já milita contra o espírito. E o apóstolo Paulo continua dizendo que o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, de sorte que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles não se sujeitam à lei de Deus. Então, nós temos aqui uma das muitas descrições, é só um resumo, né, do que a Bíblia fala a respeito do homem natural, ou seja, do homem que ainda não foi regenerado, do homem que ainda não foi transformado pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia, então, não diz que o homem é um ser isento, que é um juiz isento, que pode decidir entre o Evangelho, entre aceitar o Evangelho ou rejeitá-lo com isenção. O homem já nasce coberto de paixões, o homem já nasce com um punho cerrado contra Deus, o homem já nasce com uma disposição de desobedecer a Deus de forma total e absoluta. Então, a doutrina professada pelos primeiros protestantes é essa. Né? Diz que a partir da queda,
não resta bem algum no homem, que a queda foi total, ou a depravação do homem foi total, a degeneração do homem foi total. Então, degeneração, corrupção, significa mudança, significa transformação. O homem deixou de ser aquilo que era e passou a ser alguma coisa diferente. Mas ele passou a ser algo diferente não para melhor, mas para pior. É como uma fruta que está ali, madura, perfeita, mas se o tempo passa, ela começa a se degenerar, a se corromper. Ela começa a perder as suas qualidades e passa a ser algo tóxico. Foi o que aconteceu com o homem. É a descrição do que acontece conosco. Então, essa degeneração é total, no sentido de que ela é total na sua horizontalidade. O que significa isso? Significa que todas as partes constitutivas do nosso ser são afetadas pelo pecado. A forma como você pensa, a forma como você reage ao mundo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, o seu corpo é afetado pelo pecado. Talvez eu perguntando aqui, quem não tem nenhum problema de saúde, quem é totalmente são, né? Quem pode levantar a mão aí e dizer que é totalmente são? Nunca tem problema nenhum. Não tem problema de alergia, rinite, coluna, hérnia de disco, erisipela, espinhela caída, dor nos quartos. Tem alguém aí que é totalmente são? Né? Então a gente vê isso, né? A nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, todas as partes que constituem o ser humano são afetadas pela queda. E também na sua profundidade, ou seja, o que os protestantes ensinam, aquela primeira geração ensinava e que nós cremos, é que o homem é tão mau quanto poderia ser. Nós somos capazes de praticar qualquer tipo de maldade. E isso é muito importante que a gente reconheça. Nós, seres respeitáveis, né, que nunca fomos presos, quando nós olhamos para os crimes cometidos, para a seção de policial dos jornais, quando nós vemos aquelas atrocidades, nós precisamos reconhecer que aquelas pessoas não são diferentes de nós. Elas são constituídas do mesmo barro e tudo que elas fazem, nós também temos potencialidade para fazer. É importante que você reconheça isso. Eu sempre lembro e há muitos, inúmeros casos, esse não é o único, a gente tem aqui no Brasil também, né? Uma mãe que teve os 2 filhos pequenos sequestrados, eu acho que 3 e 4 anos, ela descreveu o sequestrador lá nos Estados Unidos, um homem negro, alto, não sei o quê, papapá, né? E o FBI entrou na investigação, porque sequestro nos Estados Unidos é crime federal, e depois de uma investigação descobriram, né, o verdadeiro culpado. Essa mulher era divorciada, ela começou a namorar, e o namorado dela disse: eu aceito você, mas não seus filhos. E ela, então, resolveu o problema. Ela pegou os 2 filhos, pegou o carro, colocou os 2 filhos no banco traseiro, colocou o cinto de segurança neles e dirigiu até a beira de um lago e depois empurrou o carro para dentro do lago com os filhos vivos dentro. E ambos morreram afogados. E nós vemos, né, a hediondez desse crime. Mas aquilo que eu falei, eu e você somos capazes de fazer a mesma coisa. Uma vez eu li uma entrevista, já há muitos anos, décadas atrás, de um advogado criminalista famoso, se não me engano, Tasso Fragoso, e lá para as tantas na entrevista ele diz assim: eu não vi nada que os meus clientes fizeram que eu também não possa fazer. Uma vez eu comentando sobre isso com um colega, advogado também, ele ficou ofendido e disse: você quer me comparar com o Fernandinho Beiramar? Está querendo me comparar com ele? Né? Ou seja, eu não sou capaz de fazer isso, eu sou diferente. Mas se nós somos cristãos, nós precisamos entender que não existe diferença constitutiva na natureza do pior criminoso e na nossa.
E aí a gente recorre, né, para os nossos símbolos de fé, para o catecismo maior, e lá pelas tantas o catecismo vai dizer que existe em nossa natureza fiapos de uma natureza que se assemelha à natureza do próprio demônio, do próprio Satanás, né? Então essa é a doutrina. É como se você tivesse um problema, tá lá com um caroço nas costas e você vai para um médico e o médico diz assim, isso aí está me cheirando mal, parece ser um tumor maligno. Você precisa se operar rapidamente. Quem gosta de receber essa notícia? E você sai e procura uma segunda opinião e o outro diz assim, isso aí é só sei lá, um furúnculozinho, né? Só que o primeiro está certo. Essa é a diferença entre arminianismo e o chamado, né, calvinismo. Ou seja, a notícia primeira que o chamado calvinismo, que para nós é cristianismo, dá ao ser humano, é muito péssima, é muito ruim, é apavorante. Você é muito pior do que você pensa que é. Você não é tão bom quanto você pensa que é. Essa é a doutrina. E aquilo que a gente já aprendeu aqui, lembra daquele grupo de anglicanos aos quais Martin Lloyd Jones se referiu, que estavam já incomodados quando eles cantavam que eram miseráveis pecadores? E eles disseram assim: a gente precisa tirar essa palavra miseráveis do hino. Nós somos pecadores, mas miseráveis pecadores é forte demais. E o C.S. Lewis ele escreve dizendo que quando os cristãos começam a pensar dessa forma, isso é um sinal de decadência espiritual. É um sinal de afastamento das escrituras, das doutrinas bíblicas. Então nós precisamos lembrar disso. A palavra miseráveis pecadores é uma palavra que descreve. Obrigado, Miguel. É uma palavra que descreve, né, com exatidão aquilo que a Escritura diz a respeito da natureza humana, da minha natureza, da sua natureza. E se nós procurarmos abrandar isso, amenizar isso, nós estaremos incorrendo num erro muito sério. Da mesma forma que um médico dizer que um câncer num paciente não é um câncer, ele permite que aquilo se alastre quando poderia ter sido combatido muito cedo e rapidamente. Ou seja, a diferença talvez entre a vida e a morte de uma pessoa, né? Então, a noção exata a respeito daquilo que nós somos é muito importante para que você consiga entender depois aquilo que Cristo fez por você. Como disse Jesus ao fariseu, aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Lembram da história? Simão, o fariseu, recebeu Jesus em casa e veio uma mulher pecadora e começa a chorar sobre os pés de Jesus, derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os cabelos dela. E o fariseu começa a pensar, né? Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando ele. Não podia nem tocar, ela é uma pecadora. E Jesus, conhecendo o que ele estava pensando, né? Ele começa a fazer algumas perguntas para Simão. Simão, você não deu a mim nenhuma daquelas normas de etiqueta. Você não me recebeu com ósculo, você não lavou os meus pés, você não ungiu os meus cabelos. E essa mulher está fazendo tudo isso que você não fez por mim. E ele disse para a mulher: perdoados estão os seus pecados. O Simão achava que não tinha muito a ser perdoado por Deus. Aquela mulher sabia que era uma pecadora. E quão pecador você é. O quão perdoado você foi por Deus. Essa noção exata só pode ser adquirida à medida em que você tiver uma noção exata da sua própria natureza. E se você pensar que você é diferente de alguma forma de qualquer ser humano, você não entendeu ainda a Bíblia como convém entender. Olha aí para as atrocidades do mundo. Olhe, por exemplo, os terroristas do Hamas. Nós somos capazes de fazer exatamente as mesmas coisas que eles fazem, né? Isso é importante que a gente entenda. Então, por isso que
a doutrina seguinte, ela é uma sequência lógica da primeira. Se o arminiano diz que a queda não foi total, que o homem tem coisa boa dentro dele, logicamente, então ele pode escolher a Deus. Mas se a queda foi total e não resta bem nenhum, como o apóstolo Paulo diz, que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, essa oposição se manifesta na doutrina seguinte. O homem sempre vai fugir de Deus. O homem nunca vai se sentir atraído por Deus. Como que um porco que está no chiqueiro pode ser atraído por uma mensagem de saia do chiqueiro e vá lá para o pasto, para águas tranquilas e pastos verdejantes? A natureza do porco é ficar no chiqueiro. É contra a natureza do porco sair dali. Então, é sempre aquela figura um tanto quanto grosseira e grotesca, mas é uma figura importante. A natureza da mosca é pousar nas fezes. A natureza da abelha é pousar nas flores. Então, você pregar o evangelho a um homem natural é como você apelar para que a mosca saia das fezes e pouse nas flores, ou vice-versa, né? Para a abelha sair da flor e pousar nas fezes. É contra a natureza do homem se submeter a Deus. Jamais ele vai fazer isso. Por isso que a penúltima das doutrinas da graça irresistível, Arminio dizia que a graça é resistível, né? O homem pode resistir à graça de Deus, isso que os arminianos dizem, né? E o que os calvinistas vão responder a isso? Que, na verdade, a única coisa que o homem natural pode fazer é isso, é resistir à graça de Deus. Spurgeon dizia que é muito mais fácil um leão comer verdura do que o homem natural ir a Cristo. É muito mais fácil a mosca pousar na flor do que o homem natural ir a Cristo. É mais fácil o porco sair de chiqueiro do que o homem natural ir para Cristo. Então, aquela noção de livre-arbítrio se acaba aqui. Por quê? Porque as minhas escolhas, as nossas escolhas, as escolhas dos homens são determinadas pela natureza dessas pessoas. Da mesma forma como o leão irresistivelmente é atraído para a carne, não para os legumes e vegetais, da mesma forma a natureza humana é irresistivelmente atraída para longe de Deus. Então, o homem jamais vai seguir em direção a Deus. Deixado por sua própria conta, homem nenhum jamais seria salvo. Por isso que os discípulos disseram, a salvação é impossível aos homens. E Jesus responde, o impossível aos homens é possível para Deus. Então, assim, a doutrina calvinista vai restituir a Deus a sua total soberania. Ou seja, a última palavra não é minha, não é do homem, mas a última palavra é de Deus. Não é o homem que escolhe, ele não pode escolher, ele está impossibilitado de escolher. Então, se Deus não escolhesse homens para a salvação, nenhum homem seria salvo. Então, desde antes da fundação do mundo, Deus determinou aqueles que seriam salvos. É isso que a Bíblia diz. Resumindo, então, total depravação, eleição incondicional. E por que é eleição incondicional? Lembram? Porque os calvinistas, como eu na quinta-feira estava ao expor os Gálatas, e aqueles que não estiveram podem acessar o YouTube, está lá a mensagem. Os arminianos usam essa palavra conhecer, como por exemplo em Romanos, aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Os arminianos interpretam essa palavra conhecer como saber. Eu lembro sempre do meu primeiro pastor, um homem muito amável, sempre exalto as qualidades dele, que me ajudou muito, mas ele era arminiano, embora presbiteriano. E quando eu perguntei para ele, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver essas coisas na Bíblia, e fui a ele para perguntar, ele disse, sempre que você ler essa palavra predestinou, entenda como presciência de Deus, como a presciência de Deus, pré-conheceu. Ou seja, Deus lá na eternidade, ele viu que você iria aceitar a Jesus, e com base nisso, ele escolheu você.
É isso que os arminianos ensinam. É a eleição condicional, ou seja, Deus elegeu você porque ele sabia que você iria aceitar a Jesus. Só que essa palavra conhecer não significa saber, significa amar ou escolher em amor. É isso que significa. Dentre todos os povos da terra, diz Amós, somente a vós outros conheci, diz o Senhor a Israel. Isso quer dizer que Deus não sabia da existência de outros povos na terra? E aí a gente vai para o livro de Deuteronômio e nós vemos que Deus está dizendo lá que dentre todos os povos da terra, eu escolhi vocês para que vocês fossem o meu povo peculiar de todos os povos da terra. Ou seja, esse conhecimento é uma escolha que Deus faz em amor. Se alguém tiver questão, dúvida, estamos só recordando aí as coisas todas, né? Se vocês tiverem dúvidas. Então, a gente precisa entender isso. Certo? E nós vimos também, agora vamos ver, eu acho que esse é o ponto, né? É a terceira das doutrinas. Reparem, irmãos, que elas são lógicas, tanto um caminho quanto o outro, são caminhos lógicos. Diga, Tiago. Uhum. Povo rebelde, cabeça dura, né? Exatamente. Uhum. Vamos ver isso em Amós aí, mais uma vez, né? O capítulo 2. Então, reparem, são dois sistemas que têm uma lógica interna. Se realmente a queda não foi total e resta bem o homem, então o homem tem essa capacidade de escolher, como o Finney dizia, né, e começou o sistema de apelos. Se a queda foi total, então o homem não tem capacidade de escolher. Então não é o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem. Né? E a terceira das doutrinas, né, uma doutrina, digamos assim, que aparentemente é muito simpática dentro do arminianismo e muito antipática. Aliás, o calvinismo, entre aspas, é muito antipático, né? Não é uma coisa agradável aos nossos olhos. A doutrina bíblica frequentemente causa essa repulsa, né? Aliás, Calvino disse isso, que o evangelho é um evangelho de paz e reconciliação, mas invariavelmente nos lugares onde ele é pregado, ele causa confusão. Por que isso, irmãos? É a mesma coisa que, lembram do encontro de Acabe com Elias? Elias encontrou com Acabe, o que Acabe diz para Elias? És tu aquele que está causando confusão em Israel? E o que Elias disse? Não, eu estou colocando as coisas em ordem. Ou seja, ao pregar a palavra de Deus, as pessoas pensam, lógico, causa rebuliço, confusão. Por quê? Exatamente isso, por causa da natureza humana, que odeia tudo aquilo que é o que vem de Deus. Então, essa terceira das doutrinas da graça que contesta a doutrina arminiana é aparentemente muito simpática, que diz o quê? Com relação à obra de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. O que os arminianos dizem, então? Que quando Jesus morreu na cruz, ele tinha o propósito, com essa morte, de salvar a toda a humanidade sem distinção. Toda a humanidade sem distinção. Todos os homens sem distinção. Todos, 100% da humanidade. Esse era o propósito de Cristo. Só que, como a doutrina arminiana diz, essa salvação é condicionada à aceitação por parte do homem. O homem precisa aceitar aquilo que Cristo fez em favor dele, porque se ele não aceitar, Jesus não pode fazer nada. Então, é como se o arminiano estivesse dizendo assim, Deus construiu todo digamos assim, um equipamento, o mecanismo da salvação, mas esse mecanismo ele fica inoperante a menos que você vá lá, você homem, e aperte o botão para ele funcionar. Então, é como se Deus tivesse feito 99% de tudo que precisa ser feito, mas falta 1%.
E esse 1% é a sua parte, é a parte do homem. Você precisa apertar o botão com a sua fé para que tudo aquilo que Deus fez possa funcionar em seu favor. Então, Jesus morreu por você se você vier a crer nele. O propósito de Jesus era salvar a todos os homens indistintamente. Então, somente eles precisam crer nisso. Então, a salvação, do ponto de vista arminiano, é ampla, geral e irrestrita, mas não é eficiente para ninguém, a menos que você tome a iniciativa. Mas aí existem algumas perguntas. Em primeiro lugar, se o propósito de Jesus era esse, de efetivamente salvar 100% dos homens, se tão somente eles crescem, Deus deveria ter providenciado para que essa informação fosse levada indistintamente a todos os homens, sem exceção. Mas nós sabemos que na história, povos inteiros, civilizações inteiras surgiram na história e desapareceram da história sem que essa informação fosse levada a eles, sem que o evangelho fosse pregado a eles. Ah, dizem os arminianos. Mas aí, nesse caso, né, o apóstolo Paulo, eles usam textos de Paulo, os pagãos, eles podem viver de forma moral, né? Aqueles que pecaram com a lei serão julgados, mas aqueles que pecam sem lei, como diz o apóstolo Paulo, sem lei, perecerão, serão condenados. O apóstolo Paulo não diz que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus serão julgados de acordo com a sua moralidade. Não é? Aliás, seria então importante que a gente não pregasse o evangelho a quem nunca ouviu falar do evangelho. Porque se você nunca ouviu falar do evangelho, tem jeito de ser salvo, é melhor você nunca ouvir falar do evangelho, porque se o evangelho tendo sido pregado e você rejeitar, aí é que você vai se perder mesmo. Mas o que a Bíblia diz? Que não existe nenhum meio de salvação, nenhum nome foi dado abaixo dos céus entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, quem não conhece a Cristo, quem não se submete a Cristo, quem não se rende a Cristo, não será salvo, quer tenha ouvido, quer não tenha ouvido. É isso que a Bíblia vai dizer. Aqueles que pecam sem a lei, sem lei, perecem. Essa doutrina que você mencionou seria a doutrina da criação potencial. Com relação ao livro, eles pegaram exatamente isso, ou seria já o que veio a se derivar posteriormente? Essa doutrina da expiação que é, de fato, ilimitada, conforme a gente prega, mas, ao mesmo tempo que ela beneficiou, vamos dizer assim, ela expiou o pecado de todas as pessoas, e por mais que essas pessoas elas sejam posteriormente enviadas na terra, ainda assim essas pessoas receberam o benefício da expiação, não no sentido de que elas serão libertas, como eles normalmente falam, mas ainda assim vai haver de certa forma, um duplo castigo. Ou seja, tem a doutrina de Pelágio, que é da expiação exemplar, tem essa que se ensinou, e tem uma certa doutrina da expiação ilimitada. Seria, vamos assim, seria a decorrência do arminianismo que a gente vê. Seria algo muito vago, sem lógica nenhuma, mas com relação aos demonstrantes, eles acreditavam exatamente nessa doutrina da expiação potencial, que de certa forma até vejo que ela menos errada do que a doutrina da expiação limitada e da expiação exemplar. Pelo que eu estudei, eles criam assim, né? Pelo que eu estudei. Mas, assim, essas nuances, para quem está começando, né, ainda vão ser mais complicadas. Assim, é bom quando a gente vai se aprofundando, né, nessas coisas, mas, assim, o ponto principal, assim, é igual quando eu falei sobre hermenêutica. São as coisas básicas, depois a gente vai seguindo, né?
Então, primeiro ano aqui, depois a gente vai para o segundo, terceiro, quarto, né? Mas eu creio que pelo que eu estudei, eles criam assim. Oi? Por enquanto não precisa entender mesmo, não. Deixa para. Abre parênteses, fecha parênteses e a gente segue. Depois você pergunta para ele, porque senão. É. Aham. Oi? Pergunta de seminarista. Pergunta de seminarista. Eu tenho uma piadinha que diz que, como é que é? Conversa de seminarista de primeiro ano, né? Vara à noite, vai de uma. Ah? Então, a lógica nos dois sistemas, como eu disse, e a questão da expiação ampla, geral e restrita, Deus deveria ter providenciado para que todos soubessem as condições, né, para que pudessem crer ou não, né? E nós sabemos que Deus não providenciou isso, certo? Não, povos inteiros morreram nessa ignorância. Então, eu vou voltar aqui para o meu esquema, né? Por quem Cristo morreu? Eu coloquei aqui que Cristo tem três respostas possíveis. Cristo morreu por todos os homens, Cristo morreu por ninguém em particular e Cristo morreu pelos eleitos. Cristo morreu por todos os homens, aparentemente essa é a resposta arminiana. Mas, como vamos ver, na verdade, a resposta arminiana é Cristo morreu por ninguém em particular. Porque Cristo morreu por todos os homens é uma resposta universalista, que diz que no final os efeitos da expiação serão aplicados a todos os homens, independentemente se eles crerem ou não. E nós sabemos que essa não é uma resposta absolutamente cristã, né? É totalmente contrária às Escrituras, é a resposta dos liberais, que são, na realidade, uns parasitas que habitam o corpo de Cristo, né? Então, Cristo morreu por ninguém em particular. O que significa isso? É exatamente o que o Patrick estava comentando, que os efeitos da obra expiatória de Cristo estão em aberto, né? Que a intenção dele foi morrer por todos os homens, né? Mas somente aqueles que, por sua livre vontade, por seu livre arbítrio, decidirem confiar nele, vão receber os benefícios da sua morte. E a terceira resposta é que o sangue de Jesus, né, é eficiente para todos aqueles a quem ele propôs salvar. Em outras palavras, Cristo morreu por todos aqueles que o Pai elegeu, né? Então, reparem também que aqueles que dizem que Cristo morreu por aqueles que vierem a crer, né, que Cristo teve o propósito de salvar a todos os homens, né? Eles creem, então, que a obra de Cristo foi um fracasso parcial. Por quê? Porque Jesus quis salvar todos, mas nem todos serão salvos. No caso daqueles que dizem, como nós, que Cristo morreu pelos seus eleitos, a obra de Cristo é o quê? Ou uma. Se os arminianos dizem que Cristo morreu, a intenção dele era salvar todos, mas nem todos serão salvos, então a obra de Cristo representa um fracasso parcial, porque nem todos aqueles pelos quais Cristo morreu ou quis salvar, nem todos aqueles que Cristo quis salvar serão salvos. Mas a Bíblia diz, como nós vamos ver, que todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Então ela é 100% eficiente. Nós dizemos, nenhum sequer daqueles pelos quais Cristo morreu vai se perder. Nenhum único. Ou seja, 100% de eficiência. Então, a gente sempre lembra daquilo que o nosso diácono Agnello diz, né? Que tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e eterno. Não é isso? É bom, perfeito? É perfeito, eterno e imutável. Perfeito, eterno e imutável. Deus é perfeito. E eu sempre pergunto também, né? Qual é a percentagem que representa a perfeição? 100%. 100%. Tudo aquilo que Deus faz é 100%. Deus queria salvar?
toda a humanidade, mas nem toda será salva. Então, foi 50%, 60%, 70%. Deus se propôs a salvar todos os seus eleitos. Quantos serão salvos? Todos, 100%. Eu sempre recordo da profecia de Isaías. No final da descrição da crucificação em Isaías 43, 53, ele diz assim, ele, na versão da Ara, né, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito. E pergunte-se a você mesmo, o que satisfará o Deus que é perfeito? Eu quis salvar toda a humanidade, mas eu só consegui salvar 90% da humanidade. Faltou 10%. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O que representa, então, a satisfação de Cristo? É que tudo o que ele quis fazer, ele fez, tudo aquilo que ele objetivou fazer, ele vai cumprir no seu objetivo. Isso também ele se resume em algumas parábolas, como, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Ele tinha 99 ovelhas no aprisco, mas faltava umazinha só. Ah, 99 contra 1, deixa para lá, estou no lucro. E no lucro, no ótimo lucro, não é? Mas não foi assim que ele pensou. Ele deixou aquelas ovelhas em segurança no redil e foi atrás da que havia se perdido. E a música do Stênio Marcius, que é magistral, né, com relação a essa busca, lindíssima, e mostra esse amor de Deus que não vai permitir que nenhuma única ovelha, por humilde, por simples que seja, se perca. É isso que Jesus disse, já lemos isso. A vontade de Deus é que nenhuma das minhas ovelhas se perca, pelo contrário, eu as salvarei no último dia. Nenhuma vai se perder. Quantos serão salvos? Daqueles? Todos. Quantos se perderão? Nenhum. Não é? Com relação à doutrina arminiana, que diz que, digamos assim, os benefícios do sacrifício expiatório de Jesus estão, digamos assim, em aberto, ou seja, ele só morreu por você se você vier a crer nele, a Bíblia diz coisas contrárias, porque a Bíblia diz que Jesus carregou pecados concretos de pessoas concretas sobre a cruz. 1 Pedro 1,24 diz que Cristo levou os nossos pecados. Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Quando ele fala nossos pecados, em nosso lugar, Pedro estava pensando em pessoas concretas, né? Que Jesus ele estava na cruz sofrendo por pessoas concretas, carregando os pecados de pessoas concretas com esse propósito de resgatar essas pessoas, né? Isso se aplica também quando você olha para o Antigo Testamento. O que no Antigo Testamento, no sistema sacrificial, que eram as sombras daquilo que havia de vir, o que era necessário fazer quando um homem pecasse? Ele teria que fazer o quê? Mediante o seu arrependimento interior, o arrependimento interior não era suficiente. Ele precisaria levar um animal até o sacerdote. Ele imporia as mãos sobre aquele animal num simbolismo de estar transferindo os pecados dele sobre aquele animal. Aquele animal simbolicamente carrega os pecados dele e é morto no lugar do ofertante, pelos pecados do ofertante. Não é pelos pecados de outrem, é pelos pecados daquele que está ofertando. Expiação particular, fala. Sim.
Talvez assim, pessoas com boa intenção pensem que se nós falarmos isso, que a morte de Cristo é suficiente para os eleitos, a gente de alguma forma está diminuindo o valor daquilo que Cristo fez, né? Porque se a gente disser assim, que ela tem valor potencial para salvar tantos mundos quantos fossem criados, tudo bem, né? Mas a gente está falando de suficiência, certo? Então, não confunda suficiência com valor, certo? A morte de Cristo tem um valor inestimável, inestimável. Mas reparem, se fosse somente um, eu creio que ele desceria do céu para salvar você, direcionado a você, né? Então, assim, em termos de valor, tudo aquilo que Deus faz tem um valor inestimável, inestimável. Não tem como a gente avaliar isso. E, mais uma vez, a gente pode dizer assim, olha que grande amor ele teve para vir salvar a mim e a você. Isso aqui é importante, né? Mas é isso mesmo, ela é suficiente, ela tem essa suficiência para salvar os eleitos. Onde eu estava? Assim, então, ele morreu por pecados concretos de pessoas concretas, e a gente vê isso também com muita clareza no Antigo Testamento, né? Aqueles animais, eles não estavam ali morrendo em tese por todas as pessoas do mundo. Eles morriam por pessoas específicas, né? Os sacrifícios da manhã e da tarde do cordeiro, eles eram em prol do povo eleito, certo? É interessante também, fala, Miriam. Uhum. É. Essa pergunta que a Miriam fez, a gente já respondeu também, mas vamos lá. É a mesma coisa que diz assim, se ele faz isso, ele está fazendo acepção de pessoas, é o velho argumento, certo? Deus então faz acepção de pessoas, e como é que a gente responde? Primeiro, o que é acepção de pessoas? E a Bíblia diz, né? Tiago fala de a gente fazer acepção de pessoas na igreja. E o que ele diz? Chega alguém ali, né, com roupa simples, humilde, certo? Chega um Edilson da vida lá, né? E aí, senta aí, Edilson, fica aí atrás. Se tênis surrado aí, fica aí, né? Fica aí. Aí chega quem? Com coletinhos, né? Ou então chega o Bolsonaro. Pronto. Senta aqui. Providencia um. Cadê? Não tem nenhuma cadeira com espaldar vermelho aí, não, acolchoada, para botar o Bolsonaro aqui na frente. Né? Exagerei para um e para o outro. Certo? Então, reparem, chega alguém lá com roupa simples, fica lá sentado ali atrás, chega alguém com uma roupa bonita, né? Vem aqui para frente, senta aqui no lugar de honra. Vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Hã? Uma autoridade. Vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Uma vez, quando a gente estava terminando a obra, chegou um pastor aqui, Francisco estava aqui. O pastor chegou, mostrou a carteira de pastor para o Francisco. Se eu vier para a sua igreja, como é que eu vou ser recebido? Aí o Francisco, olha, como qualquer pessoa, né?
como qualquer pessoa. É. Então, o fazer acepção de pessoas, com base em Tiago, é você fazer o bem ou fazer o mal, tratar bem ou tratar mal, dispensar atenção ou muita atenção ou pouca atenção, com base naquilo que a pessoa é. É isso que é acepção de pessoas. Eu gosto de branco, mas não gosto de preto. Eu gosto de magro, mas não gosto de gordo. Eu gosto de carioca, mas não gosto de paulista. Eu gosto de vascaíno, mas não gosto de flamenguista. Briga um com o outro, não é isso? Vamos brigar, vamos separar as pessoas em classes sociais, em raças, em cores, em etc, etc, etc. E vamos criar todas essas artificialidades e vamos, com base nessas artificialidades, rico, pobre, né? Vamos tratar bem ou tratar mal um grupo qualquer. Isso é fazer acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, o fato de Deus escolher pessoas para a salvação e outras não é, essa escolha não é com base naquilo que eu sou. Deus não me escolheu porque eu sou mais bonzinho que outras pessoas, porque a gente sabe que não é. Que meu coração é mais dócil do que o de outras pessoas, porque Deus sabe que não é. Que eu sou mais bonito do que outras pessoas, embora Deus saiba que eu sou, mas não foi com base nisso que Ele me escolheu, né? Concorda, Sá? Né? Então, testemunho suspeito, né? Então, não é com base em nada que Deus vê em nós que Ele escolheu. As razões da escolha que Deus faz não estão em nós, mas estão em Deus. Existe na filosofia uma questão sobre o amor, né? Você quer ser amado? Então, seja amorável. O que significa isso? Você quer ser amado? Então, seja uma pessoa dócil. Não seja um porco-espinho. Não seja uma pessoa deselegante, deseducada, grosseira. Não é isso? É muito bom você amar, dispensar atenção a uma pessoa que é gentil, cordata. Mas Deus nos olha e nos ama não por causa disso. Nós não somos amoráveis diante dele. Como dizia um puritano antigo, quando Deus olha para mim e para você, olhou para mim e para você, ele viu coisas suficientes para revoltar o seu estômago, como dizia o pessoal lá eu acho que em Campos diz isso, dá uma gastura no estômago, né? Antropomorficamente falando, Deus tinha uma gastura no estômago quando via você. Mas mesmo assim, de uma forma incompreensível, você não vai conseguir entender, ele te amou, pronto. Mas não foi por causa de alguma coisa boa que ele viu em você. Por isso a gente diz, Deus não faz acepção de pessoas. E quando a gente vê, por exemplo, esqueci o nome dele agora, um senhorzinho muito gentil, muito bom em outras áreas, mas um arminiano, autor de vários livros, da Chamada da Meia-Noite, esqueci o nome dele agora. Ele... não esqueci o nome dele, mas ele não é o Imalgo, não. Ele, numa mensagem, está no YouTube, ele diz, agora eu vou desferir o golpe de morte no calvinismo. O golpe de morte. Um único versículo pulveriza o calvinismo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. E os calvinistas dizem que Deus não amou o mundo, que Deus ama um grupo particular. Não é isso? E o que significa que Deus amou o mundo? O contexto. Jesus estava falando com quem? Com um fariseu, com Nicodemos. Nicodemos dizia que Deus amava somente o povo judeu e mais nenhum outro povo. A gente vê isso também na mente dos apóstolos. Né? Eles se admiram com o fato de Deus ter derramado o Espírito Santo sobre Cornélio, um gentio. Como é que pode uma coisa dessa? Quando os apóstolos que ficaram em Jerusalém souberam que Pedro entrou na casa de Cornélio, quando Pedro volta, eles ficaram bravos com Pedro. Você entrou na casa de um gentio, de um incircunciso, você comeu com ele, como pode isso? E aí Pedro descreve tudo o que tinha acontecido e eles se apaziguam, o coração se acalma, estavam nervosos. Então também Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida, né?
Reparem que eles eram calvinistas, né? Deus concede o arrependimento, né? Então, Nicodemos achava que era só para os judeus a salvação. E Jesus está dizendo que não é para os judeus, é para o mundo inteiro. Em que sentido? Em que sentido? Em sentido daquilo que a gente canta para as crianças. Deus ama as criancinhas do Brasil e do Japão. Quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Deus ama as criancinhas como são. É isso. Que Deus não vai fazer acepção de pessoas e vai salvar pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é só para os judeus a salvação, é para o mundo inteiro. Mas não para todas as pessoas do mundo inteiro. E com relação a isso, na semana que vem, nós vamos falar sobre exatamente essa questão. Os significados da palavra mundo, né? E também os significados da palavra todos na Escritura Sagrada. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé? Agradecendo a presença dos nossos visitantes, nós temos o intervalo aqui, vamos tomar uma água, um cafezinho, comer um bolinho lá atrás e depois nós voltamos para o culto às 10h30. Bom, vamos ter uma palavra de oração? Pedir ao Patrick para encerrar com a oração. Obrigado, Senhor, por essa doutrina, Senhor, que nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é bem eficaz, Senhor. Te pedimos que o Senhor ilumine o nosso conhecimento, a nossa mente, Senhor, para que durante a semana meditemos nessas palavras, Senhor, e venhamos aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado sobre Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para o culto que virá lá na sequência. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.